Bom, a partir de agora, estamos ao vivo para todo mundo, porque Amém. essa rede social, ela, ela não abrange somente aqui, mas abrange no mundo inteiro. E esse estudo é um estudo muito interessante, porque nós estamos estudando as religiões, as grandes religiões do mundo inteiro, ao redor do mundo, né? Como nós falamos na aula passada, existe, com o cristianismo, né, mais 11 grandes religiões do mundo. E na aula passada nós falamos de uma delas, que é o animismo. E hoje nós vamos continuar falando sobre as outras grandes religiões. Cada uma delas tem uma maneira específica de salvação, uma maneira específica de buscar a, a Deus. Umas nem tanto buscam a um Deus pessoal, busca sim um Deus impessoal, que é mais uma força do que o próprio Deus. E algumas também são monoteístas, algumas são politeístas. Mas o importante é que nós vamos estudar aqui o núcleo duro das religiões, ou seja, aquelas principais religiões da qual as outras religiões, as outras milhares, né, de religiões que tem no mundo, ela, ela vem dessas 11, desse tronco, né, dessas 11 religiões. Então, vamos aqui compartilhar esse texto. Nós falamos na aula passada, no capítulo 1, do animismo, né? E foi a primeira religião que nós falamos aqui. O animismo ele atribui a tudo e qualquer ser, seja ser inanimado ou animado, a concepção de Deus. Para eles, ou melhor, a concepção de espírito. Né? Para eles, tudo tem alma, tudo tem espírito. Há alma presente em todas as coisas. Não somente em algo que tem vida. Sim, em todas as coisas há um princípio da existência da alma. E nós discorremos aqui sobre essa questão do animismo, né, na aula passada. E hoje nós iremos falar de uma religião chamada hinduísmo. Essa religião aqui, Marcelo, hinduísmo, ela é uma religião oriunda da Índia. Então, falou-se em hinduísmo, a gente já volta as atenções para esse grande país que tem lá no Oriente, que é chamado Índia. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, só perde para a China. Então, essa, essa religião, ela tem um número muito grande de adeptos, né? Porque ela está numa região muito populosa. E na Índia, é, ela, ela é formada basicamente por três grandes religiões, que é o budismo, o jainismo e o hinduísmo, propriamente dito, né? Então, se falou em Índia, as três principais religiões são estas, que é o hinduísmo, o jainismo e o budismo. Tudo, ou melhor, nós temos que entender o seguinte, essas três religiões, elas nasceram do hinduísmo. Né? Vamos colocar melhor assim. O jainismo teve a sua origem no hinduísmo e também o budismo, que teve a sua origem no hinduísmo e, e proveniente ali da região da Índia. Bom, a Índia é o berço do hinduísmo, possui uma
religiosidade muito aflorada. Então, eles, na Índia, no hinduísmo, eles têm essa posição de religião muito aflorada. É uma cultura milenar. A Índia é um país antigo, essa cultura da Índia lá é milenar, tem milhares de anos. E o hinduísmo tem uma adesão importante lá no continente asiático. E tem mais de 1 bilhão de adeptos em todo o mundo. Então, veja que realmente o hinduísmo ele é uma religião muito populosa. A literatura hinduísta, nós sabemos que toda a religião, com exceção, né, poucas exceções, como, por exemplo, o animismo, as outras religiões, elas se preocuparam em fazer um, um registro das suas principais crenças e se basearem em uma questão da literatura. Todas as religiões, elas possuem um livro para fundamentar a sua crença. O judaísmo e o cristianismo, eles possuem a Bíblia Sagrada, né? O judaísmo com o Antigo Testamento e o cristianismo, tanto com o Antigo como o Novo Testamento. São a nossa base, né? De regra de fé e de prática. O budismo também tem a sua literatura. As outras religiões, todas elas, com exceção do animismo, né, têm uma literatura na qual se baseia as suas crenças. E o hinduísmo, o seu livro sagrado, é o que nós chamamos de Vedas. Então, se falou em livro sagrado do hinduísmo, é o Vedas. Se falou em livro sagrado do cristianismo e do judaísmo, é a Bíblia Sagrada. Se falou do livro sagrado do islamismo, é o Alcorão. E, reafirmando, o hinduísmo, o seu livro sagrado é o Vedas. O Vedas é formado de contos, né, também eles fundamentam os dogmas e a crença hinduísta está fundamentada ali nesse livro sagrado que é o Vedas. Né? O hinduísmo, segundo os historiadores, é uma religião milenar, né, como já falei anteriormente. E ela iniciou-se aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Então, é uma religião muito antiga. E essa religião, o hinduísmo, eles têm um sistema de castas, que divide seus adeptos em classes em uma ordem hierárquica imutável. Então, o que são as castas? Ela é uma classe que os membros, né, do hinduísmo estão colocados nessas castas. Então, cada casta tem uma posição hierárquica dentro do sistema religioso hinduísta. Existe uma casta mais alta e assim por diante, né, vem descendo, até chegar na menor casta de todas. Além dessa menor casta, existe uma que nem casta tem, que são uma questão hierarquicamente bem definida, né? Essas castas. Então, aqui, se tem um determinado indivíduo que pertence a uma casta, ele vai ficar a vida inteira nessa casta. Ele não vai poder passar para a casta superior ou inferior. Ele vai ficar ali, porque esse é o sistema. Nós podemos comparar esse sistema de castas com o sistema social encontrado nos países ocidentais. Por exemplo, uma pessoa que pertence a classe alta da sociedade, né, os ricos, e uma classe média, e a
abaixo da média, que é os pobres, uma classe abaixo dos pobres, né? Que são a classe dos miseráveis. Assim, também é o sistema de castas do hinduísmo. Só que aqui no Ocidente, há a possibilidade de uma pessoa nascer pobre e ficar rica, né? E mudar de classe social. Lá não. Lá, se a pessoa nasce pobre, ela vai ficar pobre o resto da vida. Se ela nasce rica, ela vai ficar rica o resto de sua vida. Então, essa é a diferença. Mas esse sistema de casta ele é muito rígido. Então, a casta, nós vamos ver mais à frente aqui, essa questão dessas castas, né, as divisões delas, os nomes delas, se o servo ele vai servir o seu senhor a vida inteira. E uma coisa que não acontece é o entrelaçamento dessas castas, ou seja, o casamento de uma pessoa de uma determinada casta mais alta com uma pessoa de uma casta mais baixa. Isso aí não acontece. O sistema deles é rígido, muito rígido nesse ponto. Né? Deu para entender aí essa questão das castas lá no hinduísmo? Perfeitamente, pastor. Deu, né? Deu sim, tá tranquilo. Então é o seguinte aqui, deixa eu voltar aqui. O panteão hinduísta possui mais de 30 mil deuses. Panteão significa o santuário deles lá, né? Onde que tem os deuses, é o panteão. Tem mais de 30 mil deuses, ou seja, é uma crença politeísta. Então, o hinduísmo ele é voltado para o politeísmo. Tem mais de 30 mil deuses. Outra característica da religião hinduísta é que eles são panteístas. Panteísta quer dizer o quê? Onde Deus é tudo, E tudo é tudo é Deus. Deus. Essa é a concepção panteísta. Vamos guardar bem essa palavrinha aqui, ó. Panteísta. O, os irmãos se lembram que nós estudamos, o primeiro dia de aula nosso lá no seminário, nós estudamos sobre as concepções de Deus, né? Sim. Que é o animismo. O animismo também é uma religião e uma concepção. Né? O animismo, o panteísmo, o monoteísmo, o politeísmo, o panenteísmo, né? O pandeísmo. Nós estudamos todas essas concepções. Essas concepções é como um homem caído, né? Com exceção do monoteísmo, né? Essas outras concepções é que o homem caído ele percebe Deus, ele tenta buscar Deus através dessas concepções, na qual estão erradas, são percepções, concepções erradas de Deus. Eles buscam, né, a Deus dessa forma errada. Por quê? Porque o homem ele tem um desejo em si de buscar a presença de uma divindade. Todo homem é assim. Nós, crentes e salvos pela graça, pelo Senhor Jesus Cristo, nós temos a necessidade de buscar um Deus, né? Nós buscamos um Deus verdadeiro porque nós fomos lavados e remidos no sangue do Senhor. Então, nós somos dentro de uma concepção correta de Deus. Nós buscamos, porque Deus ele iluminou o nosso caminho e nos mostrou o verdadeiro caminho, que é buscar a Deus da maneira correta, que é através do cristianismo. Já o homem caído, o homem sem Deus, sem a presença do Espírito Santo, ele tenta também buscar uma divindade, só que de maneira errada, de maneira distorcida, porque a imagem e semelhança de Deus que é em nós, ela foi distorcida. Então, não é possível um homem buscar a Deus da maneira correta, sem que o próprio Deus indique o caminho para ele. Então, essas são as concepções, né, que o ateísmo também é uma concepção errada, né? O ateísmo ele apregou que não existe Deus
e nem divindade. Então, o panteísmo é uma delas. E o panteísmo diz que Deus é tudo e tudo é Deus. E os hinduístas, eles levam isso à risca. Eles levam esse entendimento a sério. Porque, para eles, tudo é Deus. O boi é Deus, a vaca é Deus, né? Os animais todos ali são deuses, o rato é Deus. Então, lá tem, né, milhares, né, milhares de deuses. E, para eles, tudo isso é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Essa é as questão do panteísmo, né? Nós encontramos isso, panteísmo, em várias partes do mundo. Inclusive, tem até um pouco no animismo, só que o animismo eles não atribuem a divindade a tudo, né? Eles atribuem alma. Então, eu vou ler essa citação aqui do professor Ignaldo L. de Souza, que está lá na obra, né, de História das Religiões. Ele faz a seguinte afirmação: é mantida ainda hoje, por razões culturais, como língua constitucional da Índia, o conjunto de textos sagrados composto de músicas, descrições rituais, atrelado a um politeísmo que acomoda um panteão de mais de 30 mil divindades. É a crença da reencarnação. O hinduísmo é a terceira religião do mundo em número de praticantes, e seus preceitos influenciam fortemente a organização dessa classe social. Então, aqui, irmãos, irmão Marcelo, tem outro irmão que entrou aí? Me parece que é a Eliane. Ah, tá. Eu não vejo ela, não. A Eliana entrou, né? Seja Entrou. bem-vinda, viu, irmã Eliana? Eu aqui eu não consigo ver, não. Depois que eu estou compartilhando aqui, eu não consigo ver mais, não. Ah, sim. Quem sabe no futuro aí a gente compra uma outra tela, né? A tela de É. computador, dá para me ver. Então é o seguinte, é, temos o cristianismo, o islamismo, e segundo aqui o professor, o, o hinduísmo, como as três maiores religiões do mundo. E também o budismo, né, que também é uma religião muito numerosa, né? O budismo é aquela região fundada pelo Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? Então é o seguinte, o cara tem uma abrangência muito grande, né, e influencia fortemente a organização dessa classe social. Então, aqui, nós já vimos que eles têm o livro sagrado, que é o Vedas. Nós vimos aqui que ele tem um rígido sistema de castas, que são classes sociais, elas não se misturam. E também aqui nós aprendemos aqui que eles têm uma concepção panteísta de Deus, que Deus é tudo e tudo é Deus. Agora que tem uma crença aqui deles que é muito interessante, que eles acreditam na reencarnação. Os hinduístas, assim como os jainistas e assim como os budistas, eles têm essa crença na reencarnação. Ou seja, para eles, há um ciclo de morte e renascimento. Uma pessoa vive, ela morre e ela vai reencarnar em uma outra pessoa. E no caso aqui do hinduísmo, ela pode reencarnar em qualquer outra coisa que possui vida. Ela pode ser homem nessa vida atual, morrer e reencarnar em um animal. Isso é perfeitamente aceito pelos hinduístas. O que nós temos que esclarecer que o francês Allan Kardec, o que ele fez?
ele buscou esse princípio da reencarnação lá nas regiões orientais, né? No hinduísmo, no budismo e no jainismo, ele buscou esse conceito de reencarnação, que é, como eu já disse anteriormente, ele pode se encarnar em qualquer outro ser vivo. Ele buscou esse conceito, mas ele adaptou esse conceito para que essa questão da reencarnação ela pode acontecer somente entre pessoas. Veja que ele pegou a doutrina da reencarnação lá do hinduísmo, que, de um modo geral, pode reencarnar em qualquer ser vivo, e trouxe para o Ocidente. Ele pensou assim, não, lá no Ocidente, esse negócio de você encarnar, ser uma pessoa numa encarnação e voltar na outra como uma barata, isso aí não vai pegar bem lá, não. A pessoa não vai gostar muito disso, não. Então, o que ele fez? A pessoa vive aqui, ela morre, ela vai voltar em uma outra pessoa. Esse é o ensinamento da doutrina do espiritismo kardecista. Esse espiritismo que tem aqui no Ocidente, né? Aqui no Brasil, aqui, o espiritismo é abundante, tem muitos adeptos, né? Eles acreditam nisso, que a pessoa morre e nasce no corpo de outra pessoa e possui várias encarnações. Essa encarnação e morte, ciclo, é um ciclo de encarnação e de morte. E tem também o conceito do karma. O karma diz que você paga, não, numa vida atual, você paga os pecados da vida passada. Esse é o ensinamento do karma. O karma também é apregoado no hinduísmo e também é apregoado aqui no espiritismo kardecista. Então, para essa doutrina do karma é assim, a pessoa vai viver e ela vai pagar o que ela fez de ruim ou que ela foi na vida passada. Esse é o karma. Então, as pessoas elas procuram ter uma vida de sofrimento, que também é uma situação aqui, que ocorre muito aqui no hinduísmo, né? Ela procura ter uma vida de sofrimento para que o karma dela seja mais leve numa outra reencarnação, que ela possa vir, seu espírito possa vir numa, numa encarnação melhor do que a atual dela. Eles têm esse entendimento, né? Tanto que eles levam a vida, os hinduístas, os budistas, os jainistas, eles levam a vida muito ascética. Eles são muito, assim, ascéticos, né? Ascéticos quer dizer o quê? Eles não procuram ter prazeres na sua vida, viver uma vida prazerosa. Para eles é uma questão ruim você viver uma vida alimentando os desejos do seu corpo, né, da sua carne. Para eles, isso é a evidência de um karma pior que você vai levar para uma vida futura. Então, eles ficam muito assim, ascéticos, escondidos num mosteiro, num lugar assim, quieto, fazendo jejuns, né, muito longos, maltratando mesmo a sua carne. Alguns, eles procuram mutilar o seu corpo. Aí a gente começa a perceber de onde que vem os ensinamentos em que a pessoa começa a se autoflagelar, começa a se dar chicotada nas costas, começa a fazer aquelas coisas para realmente ferir o seu corpo, para que o seu corpo seja cada vez mais maltratado, para ter um karma melhor na vida futura. Existem alguns ensinamentos aqui do hinduísmo em que os homens eles se deixam esmagar uma parte do seu corpo, eles entram debaixo daqueles carros, boi, tem aquelas rodas imensas, para poder esmagar uma parte do seu corpo, e que eles continuem vivos, para sofrer bastante, para ter um karma melhor
numa vida futura. Tudo isso é ensinamento dos hinduístas, né? E o kardecista também, o espiritismo, veja que eu falei para os irmãos, essa questão aqui dessas 11 religiões, elas são um tronco, e as outras religiões, elas derivam dela. E aqui nós temos um caso específico, né, explícito, né, do espiritismo kardecista. Eles foram lá no hinduísmo, buscou essa questão da reencarnação e adaptou. Então, o espiritismo é uma descendência do hinduísmo, né? Então, houve, por parte dos kardecistas, dos espíritas, essa adaptação da doutrina. Na verdade, a doutrina hindu ela é muito pesada. Ela é muito pesada. Os kardecistas fizeram uma adaptação para que possa ficar uma coisa mais a caráter aqui do, do Ocidente. Então, aqui, nesse tópico aqui, nós vamos falar um pouco, ainda mais, né, um pouco mais dos livros dos Vedas, né? Os Vedas são a literatura, o livro sagrado do hinduísmo. Então, nós temos que guardar isso, irmãos. Basicamente, ó, que, que o hinduísmo ele surgiu lá na Índia, né, há mais de 3 milênios atrás, né, há mais de 3 mil anos antes de Cristo, né? Então, é uma religião muito antiga, que eles têm um livro sagrado que chama os Vedas, e que eles também possuem uma crença no ciclo de morte e renascimento, né, que é da reencarnação, que tem um nome específico, né? Existe um nome específico para esse ciclo de morte e de renascimento, que chama o Sansara. No caso do budismo, quando a pessoa consegue sair do Sansara, ele vai para um estágio de Nirvana, né, onde, no qual eles não participam mais do ciclo de morte e de renascimento. Tanto que o Siddhartha Gautama, o Buda, ele atingiu, saiu dessa questão de morte e de renascimento. Então, ele foi para o Nirvana. E existe um entendimento, uma crença, em que todos os grandes homens religiosos do mundo, eles conseguiram sair desse ciclo de morte e reencarnação. Por exemplo, Jesus, Maomé, né, esses grandes líderes religiosos, para eles têm essa mesma ideia de que não estão mais participando do ciclo de morte e de reencarnação. Mais uma vez afirmando aqui, ó, o livro dos Vedas, né? A doutrina encontrada nos Vedas é da reencarnação. Isso aqui nós temos que ficar bem gravado na nossa mente, né? Porque os Vedas, eles falam, a doutrina principal, a doutrina básica deles é a questão da reencarnação, que o homem está em uma condição de morte e de renascimento, que é o Sansara, né, que eu acabei de falar aqui, que é esse ciclo de... E para amenizar essa vida, essa situação em vida futura, o ser humano passa a ter um processo de sofrimento, né, que eu também já acabei de falar, né? Para amenizar a situação dele na próxima vida, ele tem que sofrer nessa. Esse é o entendimento deles, né? E também para que na próxima vida ele se reencarne em situação melhor. Esse processo é chamado de karma, né? Como eu disse anteriormente. Processo de karma. Isso é muito levado a sério lá no hinduísmo. Como já foi dito, as reencarnações atingem todos os seres vivos, né? Não somente seres humanos, como define o Allan Kardec, né? O espiritismo kardecista. A definição dessas reencarnações se dá na vida anterior. Então, é nessa vida que é definido que eu vou ser na vida posterior.
Mais uma vez, vou falar aqui do conceito de nirvana, que também no hinduísmo tem esse conceito de nirvana, é a conquista da libertação desse ciclo de morte e renascimento, que é o samsara, né? E que é a purificação do karma. Então, essas palavrinhas aqui, irmãos, é bom, né, que a gente começa a entender, né? Que é, que é o samsara, nirvana. O nirvana é o estágio que a pessoa deixa de continuar naquele ciclo de morte e renascimento. O samsara é o ciclo de morte e renascimento. E o karma é definido na vida anterior. Aí, como é que essa doutrina ela pode ser verdadeira? De jeito nenhum. Porque é muito estranho a pessoa pagar uma vida atual pelo que ela fez na vida passada e ela mesma não sabe nem o que ela fez. Vamos fazer uma comparação hipotética, né? Isso aqui não tem como. Isso aqui é uma inverdade, isso não existe. Mas vamos fazer uma comparação aqui. Algum de nós aqui se lembra de alguma vida passada? Não tem como. Ninguém se lembra disso. Então, como que você vai pagar uma coisa que você fez na vida passada e que você não lembra? Então, isso é uma heresia que está muito clara aqui no hinduísmo, né? Nós nascemos somente uma vez, nós iremos morrer somente uma vez. A palavra de Deus fala que basta ao homem morrer uma vez, depois vem o juízo. Então, nós vamos morrer uma vez, nós vamos passar pelo juízo uma vez. Se nós tivermos salvo em Jesus Cristo, esse juízo vai ser para nos conferir galardão. E se nós tivéssemos, e aqueles que estiverem condenados, esse juízo vai servir para conferir a eles condenação, né? Morte eterna, né? Ou a segunda morte. Então, essa coisa esse ciclo de renascimento e morte, Sansara, o Nirvana, é uma coisa que não tem amparo nenhum bíblico e é uma inverdade, né? E o Nirvana, que é quando a pessoa sai, segundo a, crença, a crença deles, né, dos hinduístas, quando a pessoa sai do Nirvana, e quando a pessoa entra no Nirvana, né, ele pode ser alcançado pelo quê? Pelas várias práticas religiosas, né? Quando a pessoa atingir o Nirvana rapidamente, sair do ciclo de morte e de renascimento, ele tem que praticar obras religiosas. Ele tem que fazer obras religiosas, obras de justiça, né? Ou seja, obras de boas ações. Veja que, para o cristianismo, porque, no caso, nós, né, estamos estudando uma disciplina chamada Religiões Comparadas, né? E a todo momento nós temos que comparar essas religiões com o cristianismo. No cristianismo, a salvação é pela graça, somente pela graça, mediante a fé. É um Deus que veio para poder salvar a humanidade. É um Deus que desceu da sua glória, veio e salvou todo aquele que crê, né? Para salvar os humanos. Lá nessas outras religiões, todas elas, a prática religiosa, a prática de ações são ponto, um ponto forte para a salvação. Então, eles acreditam que a salvação é pela prática, pelas obras. Então, para eles, o homem pode se salvar através de práticas religiosas. Outra questão também de atingir essa salvação, o nirvana, ele é um tipo de salvação
Outra maneira de atingir essa salvação ou o nirvana é através de dietas. Eles têm uma rigorosa dieta, né, jejum. Veja bem, uma diferença. Nós também, no cristianismo, nós temos essa questão do jejum. Mas o jejum no cristianismo, ele tem a intenção de, de quebrantar a carne, né? Para que a pessoa tenha uma espiritualidade mais elevada. Lá não, lá o jejum, as dietas, ela é meio de salvação. Veja a diferença, né, muito grande com o cristianismo. Enquanto o cristianismo, o jejum serve para poder nós nos preparar para ter uma espiritualidade maior, lá não, lá é meio de salvação. Outra coisa também, o ascetismo, né? É uma vida sem prazeres, sem buscar nada que lhe dê prazer, uma vida reclusa, muitas das vezes, também é um meio de salvação. A ausência de prazeres materiais também é um meio de salvação. Para eles, quanto mais miserável a pessoa é, melhor é para que esse estado de nirvana venha ao encontro a eles. Então, a pessoa que tem bens materiais, para eles não tem valor nenhum, porque eles têm essa questão de buscar ausência de prazeres materiais. Outra questão também é a prática da yoga. Yoga é aquele tipo de uma meditação, né? De uma meditação transcendental que os orientais fazem, que isso aqui é muito popular aqui no Ocidente, né? Principalmente no Brasil. Academias aí de exercício físico, de musculação, muitos deles também fazem essa prática do yoga, né? Então, essa é uma questão também muito que nós temos que prestar muita atenção, né? Porque parece que é uma coisa inofensiva, né? Você ficar lá meditando, né? Aquela posição lá que as pessoas ficam com as mãos assim, ó, e com as pernas cruzadas, né? É chamada de posição de lótus, também é um tipo de meditação, e esse tipo de meditação também tem origem nas religiões orientais, principalmente no hinduísmo, né? Então, muitas coisas que a gente pensa assim, não, isso é uma coisa simples, que não tem nada a ver, né? Essa questão do relativismo, né? Não tem nada a ver, não existe essa verdade absoluta, não tem nada a ver, não. Tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas não sabem de onde que originou essas práticas, né? Mais uma vez eu falo aqui que para atingir esse estado de nirvana, salvação, o fator importante é a autoflagelação, né? Aquelas pessoas que ficam dando chicotada nas costas, né? Aquelas pessoas que ficam se martirizando, se cortando, né? É também um meio de poder alcançar essa salvação ou esse estado que é chamado de nirvana, né? Existem outros procedimentos, outros vários procedimentos também, que, segundo a crença hinduísta, serve para sair desse ciclo de morte e de reencarnação, que é o Sansara, e entrar no Nirvana. Todas essas doutrinas fundamentais, que eu acabei de citar aqui, com todos esses pontos, né, eles estão descritos lá no Vedas. Mais uma vez, relembrando que os Vedas é a Bíblia dos hindus, né? Só para a gente poder ter uma ideia bem exata, né? Os Vedas é a Bíblia dos hindus. Aqui, eu já falei anteriormente, né? O hinduísmo ele deu origem a outras religiões. Do budismo, ou melhor, o hinduísmo saiu outras religiões. Por exemplo, o budismo, aquela religião
do Siddhartha Gautama, né? Que é o Buda. E também que era nascido na Índia. O sikhismo também, que é uma mistura do judaísmo, você vê, do judaísmo com uma religião lá da Índia, né? O jainismo também é oriunda do hinduísmo. Com o budismo, as principais aqui são o budismo e o jainismo, que são oriundas do hinduísmo. Aqui, essa religião aqui, o jainismo, há uma pessoa muito famosa nos dias atuais, né, que viveu alguns anos atrás, né, que era o Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi era um jainista, né, era dessa religião jainista, né, que eles usavam muito pouca roupa, andava quase pelado, alguns andavam pelados. E o Mahatma Gandhi, ele foi um pacificador. Ele lutou muito contra as guerras, né? Inclusive, ele foi assassinado, né? Porque ele lutou muito contra as guerras. Aí a gente vê, né, uma coisa interessante, muito interessante. O Mahatma Gandhi, ele era adepto de uma religião que não apregou a Jesus como Senhor e Salvador. Mas ele era um pacifista. Ele era uma pessoa que buscava a paz. Ele pregava a paz. Mas como que isso pode acontecer? Uma pessoa que não é cristão, não, não usa, não pratica as, os ensinamentos de Jesus, se bem que ele, em alguns pontos, ele acreditava que as práticas que Jesus. Oi, irmã Eliane, tudo bem? Parece que a internet do pastor caiu. Ô, pastor, Tá, pode ser. Senhor, tudo bom? Tudo. Parece que a internet do pastor caiu lá. Tá boa não, né? Tá, não. Chuva, né? Tá certo, Emiliano. Oi. A BR tá toda parada. É. É 381. Ah, dá, ela com Deus. Deixa eu ver se eu tô aqui. Tchau, amor. Maninho, não esquece não, hein? Para, Maria. Maria. Ah, com Deus, viu? Não, tá, com Deus também.
Daqui a pouco ele põe outro link. Tem que ficar de olho nele lá, então, né? Tem. Será? Daqui a pouco ele coloca outro link. Esse quebrou. Ah, Daqui a pouco ele coloca outro no grupo lá. Ei, Maria. Tá Ei, bom? Maria. Tá perto do papai? Tá, Maria? tá me ajudando. Tá te ajudando, pastor? Atrapalhante. Então tá bom. Um ajudante e outro atrapalhante. Entendi. Peraí, deixa eu olhar aqui. Acho que Ela tá fazendo pista de ouro. Tá. Já subiu já ela. acho que não colocou, não. Tô com medo. Já que sabe que caiu, pareceu que saiu, ué. Mas porque caiu a internet dele. Ah, Deixa eu mandar mensagem para ele. Avisar para ele que caiu. Tchauzão para vocês. Até daqui a pouco. Daqui a pouco.